com silêncio. Então, para mim a paixão, né, é esse primeiro instante, mas ela é o chamariz, ela é o marketing, eu acho, do processo de individuação, né, que toda relação propõe. Toda relação propõe que a gente saia dela mais inteira. Não importa o tempo que ela durou, se ela deu certo ou não deu certo. Né? Então toda relação íntima é uma proposta da gente sair dela um pouco mais apropriado da gente mesmo. E a paixão é esse marketing, né, maravilhoso. Eu acho que o que fica complicado é quando a gente cronifica na paixão e a gente não quer mais viver as outras etapas do processo do amor, né? E a gente reduz, então, o amor. E aí, nesse caso, o que a gente está vivendo é de um egoísmo maravilhoso, porque quando a gente se apaixona, a gente relembra esse primeiro instante. Esse instante que o Sérgio falou é o instante da inteireza, aquele que a gente estava ligado lá no cosmos e se sentia completamente pertencente e fazendo parte de um todo. Mas a gente também sente daí essa atração que o marketing da nossa alma propõe, né? Porque a gente vai se conhecer mais através do outro. Então a paixão gera isso, mas também a gente intui um pouco como o outro é, e de outro lado a gente imagina, a gente cria uma imagem sobre o outro. Então, quando a gente fica parado aí, a gente está, na verdade, apaixonado pela imagem que a gente criou, não é pelaquela outra pessoa, né? Então, a gente está impedindo que a nossa experiência seja completa e está sendo profundamente egocêntrico em relação a outra pessoa. A gente não está se relacionando de fato. Quanto ao sexo, eu acredito que ele seja essa ritualização da nossa inteireza, né? Por isso mesmo, eu acho que ao longo da história da humanidade, o sexo é tão deturpado e fica tão mal visto. E se investe, né, os sistemas de poder investem, os religiosos e não religiosos, pela distorção da experiência sexual, dele não ser reconhecido como algo tão incrível assim, ao contrário, se associado a um lado baixo nosso. Por quê? Porque eu acho que como ele ritualiza, né, se a paixão recordou o primeiro instante de inteireza, o sexo ritualiza aquilo, torna aquilo concreto, material para quem sabe disso. E isso nos deixa muito poderosos, muito fortes. Pessoas fortes e poderosas não são dobradas por qualquer coisa. Querem mais da vida, algo mais significativo. Então, para quem tem interesse em domínio, também tem interesse em distorcer e deturpar toda a experiência sexual das pessoas. Agora, é claro que o sexo também não pode ocupar todo lugar, não pode ser a motivação única durante todo o tempo de uma relação, né? Quando isso acontece, quando a pessoa só está com a outra por causa do sexo, é porque ali atrás se esconde um medo enorme de entrega. Parece que tem uma vozinha dentro da pessoa dizendo que ela não deve acreditar no processo amoroso, que ela realmente vai ser abandonada. Então, ela tenta se proteger dessa ansiedade tendo uma relação sexual ponto. E aí, ela se retrai. E não é isso que a gente quer. A gente quer mais, né? Aquela música lá dos Titãs, né? A gente quer inteiro, a gente não quer pela metade, né, da vida. E por último, eu acho que para falar de prazer, eu acho que tem o prazer imediato, que hoje em dia lá no nosso retiro eu acabei falando muito sobre o imediatismo, né? E que também o nosso tempo, nossa, como alimenta essa coisa da gente ter uma resposta imediata das coisas pela velocidade que tudo se dá. Mas esse prazer imediato é quase como uma catarse, é quase como um alívio compulsório de alguma ansiedade que a gente tem. Agora existe o prazer perene, que é da gente conseguir descobrir a poesia, a beleza, a alegria até, nos momentos que a gente considera felizes e naqueles que a gente tem dificuldade de viver, por saber que todos os dois fazem parte da vida e desse processo da gente voltar a ser a gente mesmo.
Eu acho que o prazer imediato está para o prazer perene, de quem sabe que está vivendo a vida inteira, assim como a devoração está para o deguste. Eu acho que tem uma relação perfeita. E aí, por último, eu queria lembrar uma coisa. A mitologia é uma grande professora da nossa alma. E a mitologia grega nos relembra que prazer é a filha de Eros e Psique. Então, mas acontece que prazer só nasce quando Eros, que é a força masculina dentro de nós, e Psique, a força feminina, se tornam integrados e conscientes. Aí o prazer nasce de verdade. Era isso. Bem, calar-me-ei. Quarta questão é rejeição, abandono, raiva e dor. O que é esta banda podre, entre aspas? Esta banda ruim, difícil da relação? Para quem chegou atrasado, é só para lembrar que nós estamos fazendo uma síntese de 8 aninhos, tá? Porque a gente não dá conta de mexer nesses temas. Eu queria ter um outro olhar para a rejeição. Eu queria chamar a rejeição de uma técnica. Uma técnica, a invenção da rejeição, o advento da rejeição, o surgimento da rejeição é uma ferramenta, é um instrumento que tem por objetivo produzir sujeito. Sujeito com letra maiúscula. Sujeito da minha vida, sujeito do meu caminho. A gratuidade, a crença na gratuidade de uma rejeição é a gente não entender o processo de individuação. Acabou que rimou. Então, o processo de individuação ele depende de que a gente faça uma aliança com a rejeição, porque a rejeição é uma técnica. O não é a rejeição propriamente dito, o não. Né? A gente muitas vezes convida alguém para ir ao cinema e essa pessoa diz não, porque não pode, porque não quer, por isso e aquilo. E eu posso sentir como uma rejeição se eu tiver um foco carencial. Se eu não tiver um foco carencial, se eu tiver no meu território de sujeito, a outra pessoa só disse não. Existe o não, existe o sim. Então, é bom lembrar que o não, a rejeição é uma técnica a serviço da produção do sujeito que se é no caminho que se é. O abandono eu chamo de lugar do marco zero, né? Essa sensação de você estar ali abandonado, largado, né? Desassistido, né? Talvez não haja lugar mais baixo do que esse. Quase que como remetesse a uma experiência simbólica de cadê meu pai, cadê minha mãe, cadê meus filhos, minha família, meu homem, minha mulher, cadê meus amigos, onde estão? Né? Bem, se eu estou só aqui é porque de repente eu não sou. Muitos filhos se sentem culpados pela separação dos pais. Eu não fui suficientemente capaz de mantê-los juntos. Eu acho que, na verdade, eu achei que eu fosse um fofo suficiente, uma fofa suficiente para que papai e mamãe jamais se separassem, mas não, entendeu? Então, o abandono é um lugar que eu chamo de marco zero, um lugar da potência, onde não há lugar mais baixo que aquilo. É como se fosse, na obra alquímica, um momento onde não tem mais diluição. Dali você só sobe, dali você só se faz, dali você só se torna. É muito importante que homens e mulheres contemporâneas tenham um olhar qualificador de experiências difíceis. Porque só assim a gente vai dar dignidade ao nosso processo. Se a gente, no nosso processo de crescimento, a gente divide experiência prazerosa, experiência difícil, e rejeita a difícil e vai ao encontro da prazerosa, a gente sempre vai ficar na barra da saia da mãe ou na barra da calça do pai, querendo referências institucionais, alguma coisa assim. Tornar-se homem, tornar-se mulher, é saber exatamente que toda e qualquer experiência que vai de uma aceitação a uma rejeição está a serviço de um processo de individuação, está a serviço de nós nos tornarmos sujeitos de nós mesmos. A raiva
A raiva também, ela vem dessa experiência erótica, dessa experiência da indignação, da vitalidade, da potência, né? Me interessa rapidamente dividir dois tipos de raiva. A raiva periférica é quando o ego está contrariado, quando o ego foi contrariado, quando aquele desejo assim, bem gostoso que você queria não se concretizou. Quem sabe por culpa de fulano, de Beltrano, de Cicrano, sei lá de quem. Mas estou puto com essa história, entendeu? E tem uma raiva que não é periférica, que é uma raiva profunda, que é a indignação da própria alma que foi corrompida por um ego que quis se fazer autônomo. Uma alma aviltada, corrompida, uma essência, um ser que não foi olhado. Então, quando a gente começa a entrar numa indignação luminosa, uma raiva luminosa de que assim, porra, eu vou virar esse jogo, essa coisa não vai ficar assim. Porque eu fui me adaptando, fui aceitando, fui me adaptando, fui aceitando, fui me adaptando. Disseram que é assim que as coisas funcionam e eu, poxa, quem sou eu? Eu não sou o palmatório do mundo, eu não vou mudar o mundo. Nesse momento, uma raiva muito genuína, muito profunda, que a gente também pode chamar de indignação, que vem da alma que se sente corrompida. Essa palavra corrupção é uma palavra que a gente deveria dissociá-la, é difícil, mas a gente deveria dissociá-la de Brasília, entendeu? Porque ela não nasceu em Brasília, essa palavra, né? Muita gente pensa que o vocabulário surgiu em Brasília, mas não. Todas as vezes que o ego faz um projeto e não consulta a alma, né, e esse projeto vai se afastando da alma, a gente vive um processo de corrupção, de traição. Para a gente atrair uma relação, para a gente trair o nosso parceiro ou para a gente ser traído não custa. Então, situações externas de traição, de corrupção, tem que acontecer para a gente fazer contato com aquilo que a gente está corrompendo. Então, essa raiva é uma raiva justa, digna, que faz com que a alma reivindique o seu espaço, que é um espaço de soberania, né? E a dor, eu quero colocar que a dor, mas que dor você fala? A dor, não vamos gastar nossa verve acadêmica aqui. Falemos da dor, do ponto de vista mais genérico, profundo, mais genérico possível. A dor é a voz, né? A dor é a voz dessa alma com saudades da inteireza. Todas as vezes que vem uma dor profunda, que a gente não sabe, às vezes a vontade nossa é culpabilizar, essa dor veio dessa situação, dessa pessoa, dessa relação, mas na verdade essa dor veio da onde? Das saudades da minha alma em relação à experiência de inteireza. Ela conhece essa experiência de inteireza, de ser inteiro verdadeiramente. Então, todas as vezes que de alguma maneira eu entrei num caminho de cisão, essa relação estimulou a cisão, e eu começo a sentir angústia, uma dor interna, e é a voz da alma saudosa dessa